deixares no altar. Glória a Deus. Maravilha. Gente, então, não sei nem qual é a nossa... se é a primeira, se é a terça, quarta, quinta aula, mas estamos aqui numa grande sequência a respeito dos dons espirituais. Então, hoje a gente vai iniciar aí mais uma aula, mais uma ministração, mais um estudo. Lembrando que tem um microfone aí para você poder fazer as perguntas. Certo. Hoje a gente não vai ter como transmitir aqui. Não, se eu te tirar daqui, você é que mais fala. Então, é bom você aqui participando, Paola, entendeu? Fica por aí. A não ser que você vá lá dentro de lá. Então, tá bom. Então, pode ser. Gente, olha só. Vamos fazer uma recapitulação muito rápida aqui. Nós colocamos a lista dos dons espirituais em Coríntios, né? Capítulo 12. E a gente encontrou aí essa forma, na verdade, que já é muito estabelecida pelos estudiosos, de divisão dos dons espirituais. Vou fazer algumas perguntas para poder saber se vocês estão realmente entendendo, acompanhando. Nessa lista de 1 Coríntios, são quantos dons que são narrados ali? Quem pode me dizer? 9, muito bom, irmão Glauber e irmã Ilma. E a gente dividiu esses 9 dons em 3 categorias, certo? Foi dessa forma, em dons de elocução, 3 dons, dons de poder, que a gente ainda vai falar, e dons de revelação, que nós já falamos, certo? Dentro dessa categoria dons de revelação, quem pode falar um dom de revelação? Discernimento de espírito. Quem pode falar outro? Profecia não é dom de revelação. Parece que é. Palavra de sabedoria, muito bom. E falta um? Flavinho? Não, obrigado. Palavra de conhecimento, muito bom. A profecia que a gente hoje é um dom de elocução. Aquilo que a gente hoje fala que é uma revelação, né? Na verdade, é o que a gente vai estudar aqui, será profecia preditiva, certo? Mas essa revelação, né, que a gente geralmente fala, irmão entregou uma revelação aqui para mim. Isso está dentro dos dons de revelação, que é a palavra de conhecimento, certo? Então, a palavra de conhecimento a gente descreveu aqui como sendo quando Deus compartilha parte da sua onisciência com alguém, revelando a alguém, certo? Um fato, um acontecimento, um ocorrido, algo que está dentro do mundo, né? De forma sobrenatural, e Deus compartilha comigo, para que eu comunique a um irmão, para que haja edificação. Então, Deus usa a irmã Eliane em uma palavra de conhecimento para a vida da missionária Cláudia. E a irmã Eliane, usada por Deus, vai falar algo que a irmã Cláudia não compartilhou com ninguém. Imagina, a irmã Cláudia chegou hoje aqui no culto, entre ela e Deus, e fez uma oração. Pediu uma coisa a Deus. Não contou para ninguém. Ninguém sabe, só ela. E a irmã Eliane vem, usada no Espírito, com uma palavra de conhecimento, e diz assim: a senhora entrou aqui, a senhora disse isso, isso, isso no seu coração com Deus. E a irmã Cláudia vai falar: é verdade. Só o Espírito de Deus pode mover dessa forma. Pode falar, irmã, o microfone ali para a irmã. Essa aqui é uma pergunta, né? Certo. Já vi pessoas sendo usadas de dois sentidos. Quando está orando por alguém, Deus começa a falar palavra de oração que está dentro da necessidade daquela pessoa, e essa pessoa que está orando nem sabia dessa necessidade. É conhecimento e sabedoria. Palavra de conhecimento. Tá. E outra coisa. De fato. Às vezes eu faço uma oração aqui, e o pregador nem sabe. E quando ele vai pregar, prega exatamente aquilo que eu falei na oração. É o quê? É Deus compartilhando, né? Testificando algo, né? Mas não é nem de conhecimento, nem de sabedoria. Porque geralmente é uma revelação, né? Esse tipo de dom é para edificação da igreja, né?
Aí, quando isso acontece de uma forma muito particular, a gente já não inclui ele, talvez, na categoria dos dons, a gente inclui ele na categoria de um mover, de uma ação divina, de uma operação ali, uma testificação, né? Porque eu acho você muito está no mesmo interessante, espírito, né? que o pregador é assim. Deus faz Testifica, isso, né? Isso acontece muito quando a gente vai pregar, né? Deus coloca uma palavra no nosso coração, a gente vem, vai pregar, daqui a pouco alguém fala algo que é exatamente, te dá uma convicção daquilo que você, né, quer falar. E domingo pela manhã, na escola dominical, eu estava falando sobre como a gente iniciar uma vida onde seremos usados por Deus nos dons espirituais. De forma que a gente não tem que ficar acanhado, mas a gente precisa saber iniciar isso para desenvolver. Porque às vezes Deus entrega algo para o Flávio, e aí o Flávio fala, será que é da minha cabeça? Ah, nada a ver, pô. Não, acho que não. E aí você descarta. Não, Deus ele vai querer compartilhar conosco, certo? Revelações, para que a gente desenvolva isso no corpo de Cristo. Paulo vai falar, mas deixa eu concluir. Então, já que nós estamos estudando sobre isso, comece a dar atenção a isso. A todo instante Deus quer fazer coisas na terra e Ele conta com a gente. Então tem hora que você vai falar, isso é coisa da minha cabeça, isso é loucura. Não pense assim, avalie. Já te ocorreu que Deus quer te usar, certo? Aí você fala, mas e se não for de Deus? Então você começa de uma forma, né, onde você pode ir tendo convicções de que é Deus falando. Porque a gente vê Deus usar alguém que entrega assim, pá, assim, pá. E aí você fala, poxa, se não for desse jeito, então não é de Deus. Não, essa pessoa já alcançou um nível de maturidade e de certeza e convicção no fluir dos dons espirituais, que ela faz dessa forma. Mas tudo tem um começo. Então, vamos supor que Deus me entregue algo a respeito para entregar a irmã Deli. Mas eu estou iniciando essa identificação, eu não sei. Imagina que eu olho para a irmã Deli e eu vejo ali, vou dar um exemplo, tá? Obviamente isso não está acontecendo, tá? Eu vejo um ligamento no cotovelo direito da irmã Deli. Não, por que eu no meio do culto estou tendo essa convicção do ligamento do cotovelo direito da irmã Deli? Aí eu começo não, isso é coisa da minha cabeça e tal, e vou embora, não faço nada. Quando eu posso, de forma didática, buscar fluir, de que forma? Pai, senhora irmã Deli, a senhora tem sentido algumas dores no seu cotovelo direito? Ela vai dizer, não sentindo nada, tá bonzinho. Pronto, acabou. Você já percebeu que não tem nada a ver. Entende? Então você tem formas de você iniciar o seu fluir nos dons espirituais. Quem dá muito essa orientação é o pastor Luciano Subirá, no fluir dos dons, e eu acho isso muito interessante. Porque imagina, você do nada veio com essa convicção, ou Deus, isso veio na sua mente, ou isso veio no seu coração, porque a gente fala assim, Deus falou comigo, aí você imagina Deus, né, gritando sobre, não é assim, irmão. O falar de Deus é uma convicção. Quem já sentiu uma convicção a respeito de algo? É assim que o Espírito de Deus se comunica. Já vou dar a palavra para o meu Paulo. Aí vamos ver um outro cenário. Eu estou aqui do nada, no meio do culto, e me vem não é normal. Por que vai me vir na cabeça o cotovelo direito da irmã Deli? O que isso tem a ver com culto? Certo? Imagina. Aí eu chego e pergunto para a irmã Deli, a senhora tem sentido alguma coisa? Irmão, eu estou sentindo uma dor. Pronto, você já entendeu que não é da sua cabeça, é realmente algo de Deus. E aí você, tá bom. Então, para que Deus vai te mostrar isso? Não é para fazer nada. Não, então tá bom, ok. Não, então você chega e pergunta, é porque Deus me mostrou algo aí no seu cotovelo direito e tal. Posso orar pela senhora? É assim que você vai progredindo nos dons. Deu para entender? Às vezes, eu dei um exemplo, mas pode ser outro. Às vezes eu estou olhando aqui para o irmão Jorge e vem na minha mente uma convicção de uma dificuldade no trabalho dele, só que eu não sei o que é. E tem horas que a revelação ela vai ser progressiva, certo? Quem já jogou dama aqui?
Dama. Eu ia falar xadrez, mas dama, todo mundo já jogou dama. Se você não mover uma peça da dama, a pessoa do outro lado, ela vai esperar você movimentar para ela movimentar outra peça. E assim o jogo se desenrolando. Sim ou não? O fluir, muitas das vezes, dos dons é progressivo. E Deus vai te entregar uma convicção que ela vai crescer à medida que você movimentar uma peça. E aí, nesse meu ato de ir até o irmão Jorge e iniciar isso, Deus automaticamente pode já me entregar outra coisa e aí eu vou concluindo e completando. Deu para entender todo mundo? Diga amém. Certo? Então, assim é esse fluir nos dons. Então, não fique mais desapercebido a isso. Se você for ver, retroceder na sua mente, várias situações dessas já devem ter acontecido com você. E você deixou passar. Então, você perdeu a oportunidade de estar inserido no agir de Deus, no fluir de Deus, no mover de Deus. Então, não faça mais isso, ok? Não passe mais. Não deixe mais essa oportunidade passar diante de você. Deixa a irmã Paola falar o que ela precisa comunicar, que ela quer comentar, eu gosto que ela comente. Comenta aí, irmã Paola. Na verdade, é uma dúvida, e junto com uma experiência. Quando a gente tem um sonho também, assim, está inserido na palavra de conhecimento? Sim, a palavra de conhecimento ela pode vir através de um sonho. Teve uma vez que eu tive um sonho com uma amiga que nem mora mais aqui. Um sonho que, tipo assim, cheio de detalhes. E quando eu acordei, eu tive certeza que era algo que estava acontecendo, assim, mesmo não sabendo da vida dela, já que ela morava longe. Então, eu fiquei incomodada, resolvi falar com ela, né, do sonho. Falei todos os detalhes que o sonho tinha. E ela ficou muito surpresa, que ela falou, Paola, é exatamente o que estava acontecendo na minha vida, não sei o quê, no meu casamento, que era algo que estava acontecendo no casamento dela e que ninguém sabia, muito menos eu que moro aqui. Então, eu orei, né, por ela, mas eu não sabia muito bem o que era para se fazer, já que eu morava longe. É isso. Então, só que eu fiz orar por ela. Pode vir também dessa forma, através de um sonho. Existem várias formas de Deus querer te usar e te comunicar algo. Irmã Ilma falando. Eu estava na liderança ali do Rocha, das irmãs, e de noite eu sonhei com o rosto de uma irmã desse tamanho assim na minha frente. Mas era tão grande o rosto dela, eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo com fulano? Aí, como eu fui despertada quando eu tive essa visão, eu falei assim, vou orar por ela. Aí eu acordei, né, e fui orar por ela. Aí, quando chegou no culto, eu falei assim, vamos chamar dela Maria. Maria, está acontecendo alguma coisa com você? Aí ela veio logo chorando, falando que o genro dela tinha dado um tapa no rosto dela. Olha só. Aí eu falei assim, abracei ela e falei assim, Deus é contigo. Repreende isso na vida dele, porque isso não é de Deus, é falta de respeito a você. Aí abracei ela, confortei ela e falei assim, estou orando por você. Pronto. Mas também não falei nada do sonho, não falei nada. Aí foi uma palavra, palavra, né? Uma palavra de sabedoria. De incentivo a ela para ela não deixar isso acontecer de novo. Isso foi uma palavra e nunca mais aconteceu. Exatamente. Entendeu? Porque ela é muito pacata, né? Passiva, né? Ok. Então, foi sobre isso que nós falamos. Os dons de revelação. Dentre eles está o dom da palavra do conhecimento, que é essa revelação. Palavra de sabedoria, que é uma palavra de direção, de orientação, de resolução de problema, de resolver um conflito, uma crise, uma palavra ali do alto para poder, entende? De alguma forma, algum problema ser solucionado e o nome de Deus ser glorificado. É o dom de discernimentos de espíritos, que a gente deu várias referências aqui e a gente falou muito sobre isso, certo? Porém, muitos irmãos têm esse dom, né? Muitos têm, mas por que muitas das vezes, como eu acabei de falar, a pessoa não evolui? Porque ela descarta, ela sempre bota a hipótese, é coisa da minha cabeça. Eu não oro tanto para isso, irmão, não é você, é Deus.
Lembra que dom espiritual não mede nível de espiritualidade? Deus, ele se move e ele quer usar. Então, mas eu nem li a Bíblia essa semana, não é possível que Deus vai me mostrar isso. Irmão, Deus vai fazer do jeito que ele quiser, da forma como ele quiser, certo? Você está no corpo de Cristo, Deus sabe que você é falho, que você é pecador. Agora, você precisa procurar desenvolver. Então, comece a desenvolver isso. Posso ouvir um amém? Certo. Agora vamos, então, aos dons de elocução, que também são 3. Os dons de elocução têm a ver com os dons de fala. E aí a gente entra em variedade de línguas. A gente tem interpretação, não é tradução, é interpretação. E nós temos aí profecia. A gente começou semana passada, já começou terminando, falando sobre o dom de variedade de línguas. E surgiu um burburinho muito grande a respeito das línguas estranhas. Variedade de línguas é a mesma coisa? São coisas distintas? Então, nós vamos hoje, a Paula está por aí? A câmera está filmando, está certo aí? Nós então, tá não? Então nós estamos aí algumas referências que eu quero que você acompanhe. Antes de a gente começar a explicar isso aqui, nós vamos ler várias referências, certo? Praticamente todas as referências, todos os versículos a respeito de línguas, né, que tem na palavra de Deus, nós vamos ler e eu quero que você acompanhe atentamente, ok? Eu vou falar aí, Paola, e a senhora coloca aí para nós acompanharmos, certo? Vai conseguir? A senhora casada, né? Então vamos lá. Se você quiser e for bom de Bíblia e quiser abrir, mas eu te aconselho a ler aqui, né? Vou virar um pouquinho para cá a televisão. Também para você. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Sim. Vamos lá. Primeira referência. Ela vai estar aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6. Atos 19, 6 diz assim: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Certo? Atos 19. Depois a gente vai pegar essa referência e a gente vai ler um pouco mais. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Estes sinais, isso aí é Jesus falando, acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano nenhum, porão a mão sobre os doentes, e estes ficarão curados. Atos mais conhecido, e a gente vai entrar aí, hein? Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 5 a 8. Havia em Jerusalém judeus, devotos, preste bem atenção, porque a partir desses versículos você vai formular as suas perguntas, tá? Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Atos capítulo 2, versículo 1, 4. Chegaram o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu o som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens
e dos anjos. Se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 e 10. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão. O conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 11. Pelo Espírito, olha isso, a um é dada a palavra de sabedoria. Hoje você já sabe o que é a palavra de sabedoria. Pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13 e 15 ao 15. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Certo? 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 4 e 5. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete. 1 Coríntios 14, 27. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 39. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. A gente pegou todos os versículos, todos eles. Agora vamos ao que é um entendimento a respeito desse assunto. Por que eu estou falando um entendimento? Se você for estudar, se você for pesquisar, você vai encontrar pessoas falando diversas coisas a respeito disso. Isso aqui é uma discussão gigantesca na teologia. Uma discussão que dá pano para manga. E tudo vai depender da nossa ótica a respeito do que está escrito. E a melhor clareza. E estudando, pesquisando, chegamos ao seguinte entendimento. O dom de variedade de línguas, ele foi colocado no rol dos dons espirituais que estão aí na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. E lá dentro desse tópico dom de elocução, a gente tem o dom de variedade de línguas. Primeira coisa que você precisa entender, não foi isso aqui que aconteceu em Atos 2. Em Atos 2 não é variedade de línguas. Por que em Atos 2 não é variedade de línguas? Porque variedade de línguas é você receber a capacidade de falar no idioma estrangeiro que você nunca falou. É verdade que os galileus nunca falaram outros idiomas? Tudo indica que sim, por serem homens indoutos, simples. Mas olha o texto, vamos lá no texto,
Atos capítulo 2. Vamos ao texto? Atos capítulo 2. Você está de Bíblia aberta aí? Vamos ao texto. Quem pode ler? Atos capítulo 2. Concordemente, né? Continua? E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso. Para aí, veio do céu um som. Não, um som. Isso é algo muito importante. A gente precisa entender. Não veio um vento, veio um som. Som é barulho, não é isso? Som. Veio um som. Não, eu imagino que som foi esse. Um som. Som de um vento que veio do céu. Continua a leitura. Como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Isso, segue. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Certo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Agora você imagina 120 pessoas dentro de um ambiente falando em línguas diferentes, né? Em outras línguas, conforme o Espírito os concedia que falasse. Eles estão dentro de um lugar. Imagina a gente aqui, cada um começar a falar, né? Em outras línguas. Segue a leitura. E em Jerusalém estavam habitados judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, Para aí. Eles escutaram as línguas ou quando o som ocorreu? O som fez eles se despertarem. Está acontecendo alguma coisa. Isso, vamos seguindo o texto. ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um que os ouvia falava sua própria língua. Vai. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Os que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Por que eles não estão falando? Por que eles não estão falando na nossa língua? Eles estão dizendo, como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua? Aqui existe um conflito muito grande. Porque uns vão dizer que, preste bem atenção, vou te dar todas as possibilidades e você vai pensar aí. Uns vão dizer que eles falavam em uma língua e os homens que estavam na cidade ouviam cada um na sua própria língua, e outros vão dizer que eles falavam na língua de cada um deles. Isso, eles eram estrangeiros. Agora vamos para um entendimento prático. Imagina que eu estou falando uma língua, Mandeli está falando outra, irmão Jorge falando outra, irmã Ilma falando outra, e aqui, lá existem, se não me engano, 11 nações descritas ali no texto, mais ou menos. Vai dizer Medos, Partas, Elamitas, blá, blá. Aí você imagina, se a gente aqui começa a falar, cada um numa língua, tem como entender alguma coisa ou vai ficar um negócio embolado? Quando tem muita gente falando a mesma língua, já fica embolado, não é verdade? Imagina se cada um de nós começarmos a falar um assunto desconectado. Eu conversar com o Mandeli, irmão Jorge conversar com o Priscila, e cada um falando num tom de voz alto, né? E alguém entrar aqui, já fica difícil de entender. A gente falando na mesma língua. Ainda mais se a gente estiver falando em línguas diferentes. Por isso, alguns vão entender que o milagre vai acontecer no ouvido daqueles homens que estão ouvindo.
e não na fala propriamente dita dos discípulos que estão falando. Deu para entender isso? Isso é um pensamento. O outro pensamento, você vai ver que todos eles têm uma grande base na Bíblia e no texto. Outros vão dizer que não tem como o milagre ser no ouvido dos incrédulos, porque os incrédulos não têm o Espírito Santo. O milagre foi na boca dos discípulos. E outros vão dizer que realmente os discípulos estavam falando, cada um em uma língua, e os estrangeiros estavam entendendo. É por isso que lá em Atos, o melhor entendimento não vai nem dizer que é o acontecimento da xenolalia, ou xenolalia, que é o ato de você falar em línguas idiomáticas, certo? Xenolalia, irmã dele fala até, o que significa? Xeno vem, né? Xenofobia, né? Quando você, o preconceito, acho que é essa palavra, contra outras etnias, tem a ver com nações. Então, esse xenolalia é o ato de você falar em línguas idiomáticas de outras nações. E nem glossolalia, que é você falar, na verdade, o que a gente chama de uma língua estranha. Vão dizer que aqui é a xenoglossia, que na verdade é uma mistura dessas duas coisas. E aí, eu estou te apresentando praticamente todos os entendimentos para que você mesmo tire uma conclusão. E por que eu estou falando isso? Porque eu não posso vir aqui bater o martelo e dizer foi isso que aconteceu. Porque olha o texto como é. Eu quero te entregar as ferramentas para que você, como um bom estudioso da Bíblia, busque entender através do seu discernimento, da sua ótica. Deu para entender isso? Diga amém. Então, há quem diga que lá não é o dom da variedade de línguas, mas uma operação onde na inauguração da descida do Espírito Santo, na inauguração da igreja, acontece isso aqui, para que em massa haja uma conversão. Ok? Deu para entender? Dito isso, vamos ao dom de variedade de línguas. O que ele representa, o que ele realmente é. O dom de variedade de línguas, e se ficar alguma pergunta ou uma dúvida, dá o microfone aí e vamos falar. Pode perguntar, pode não só perguntar, mas pode dar o seu parecer, falar o que você, na verdade, compreende. Você tá com liberdade para poder participar, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá. Não tem por que haver confusão. É porque fica muito mais fácil se eu te dissesse assim, foi isso aqui que aconteceu. Mas se eu fizer isso, eu não vou estar sendo honesto com você. Entende? Eu não vou estar sendo honesto com você. Porque nesse assunto que é discutido há centenas de anos, não tem como eu bater um martelo e falar, eu agora descobri que essa é a verdade. Pode falar, irmã Priscila. Quem sou eu para dizer isso? Pode falar. É por isso que em algumas igrejas, metodista não, como é que fala? Adventista, eles não acreditam em batismo. Não, a gente vai chegar lá. Mas é nesse pensamento não, aí que eles ainda pregam. não é nesse pensamento. A gente vai desenrolar aqui, a gente vai chegar no que eles acreditam ou não acreditam, tá? Então, o dom de variedade de línguas, descrito lá, é o homem falando para outro homem. Irmão Jorge é americano, eu sou brasileiro, nunca falei inglês, nada, nunca falei. E eu sem estudar o inglês, estou aqui pregando e tal, e do nada eu começo a falar em inglês perfeitamente. O que é isso? É o dom de variedade de línguas. É o homem falando para outro homem. E nisso, o irmão Jorge vai falar, meu Deus, isso é um sinal. Como é que pode? Irmão que nunca falou inglês, falando inglês.
A senhora não está entendendo nada, né? Mas o irmão Jorge vai entender, porque ele é americano. E isso é o dom de variedade de língua. O homem falando para outro homem. Agora, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 29, quem pode abrir aí para a gente ler? Porque 1 Coríntios capítulo 12, versículo 29, vai dizer uma informação, que nem todos vão ter esse dom. Certo? Vai. Olha aí. Vai. Pronto. E eu vou te mostrar aí um caminho. Não são todos que têm essa capacidade. Não vão ser todos que vão receber isso. A variedade de línguas. Isso não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Calma que a gente vai chegar lá. Onde talvez você esteja começando a ficar preocupado. Meu Deus, pastor, então eu não tenho o dom de variedade de línguas? Eu achei que eu tinha. Que eu falo em língua estranha. Calma. Certo? Há uma diferença. Já para poder tirar essa pulga atrás da sua orelha. Entre o dom de variedade de línguas e o que eu vou chamar aqui de uma ferramenta. Porque isso não é um dom. É uma linguagem de oração. Deu para entender? Então, o que a gente chama de língua estranha, né, que é o que a gente vê, né, corriqueiramente dentro da igreja, o que você vê dentro da igreja não é a variedade de línguas. O que você vê dentro da igreja é uma ferramenta dada pelo Espírito Santo para a edificação pessoal de cada crente. Aqui, nem todos podem ter. Aqui, todos devem buscar. Todos devem buscar. Está acessível a todos. Eu não vou chamar de dom. A quem chame. Eu não vou chamar de dom. Por que eu não vou chamar de dom? Porque o propósito do dom não é uma edificação coletiva do corpo. Isso aqui não edifica a coletividade. Isso aqui edifica a individualidade. Você está conseguindo entender isso? Vamos para alguns textos para a gente entender isso? Oi. Uhum. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Então, todos podem ter essa ferramenta. Aqui é o homem falando a outro, mas aqui é o homem falando a... Não é nem o homem, é o espírito do homem falando a Deus. Por quê? Olha o que a referência vai dizer. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Quem pode ler? Porque o que falam em língua desconhecida não falam aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito falam. Pronto. Por que isso não é a variedade de línguas? Porque na variedade de línguas, ele fala um idioma que alguém entende. Variedade de língua é eu, brasileiro, falando aqui o russo. Alguém entende russo? Sim, alguém entende. Alguém entende russo. Quem fala em russo, entende russo, né? Agora, o que fala em língua desconhecida ou língua estranha, não fala aos homens. Aqui é o homem falando ao homem. Entende isso? É diferente. Mas ele fala a Deus, porque ninguém entende. E em espírito fala, inglês não é mistério. Alemão não é mistério. Alemão é mistério? Mistério é aquilo que está escondido. A língua alemã está escondida? Não, ela está até aqui dentro do meu celular. Não é mistério nenhum. Agora, vamos lá. Pode falar. Pronto, então poliglota está cheio do Espírito de Deus. Não, não é.
ele estuda para ter. Deu para entender? Então, se ele estuda para ter, agora aqui a variedade de língua é quem nunca estudou, mas falou. Nunca entrou numa sala de aula, mas é uma capacitação sobrenatural. Agora, aqui é uma linguagem de oração. E é por isso que não faz sentido, tá? Eu pegar o microfone aqui na terça-feira da palavra e começar. Começar. O que isso vai edificar? Deu para entender? Você vai entender alguma coisa? Nem eu estou entendendo. Porque o meu espírito fala, quando ele diz que ninguém o entende, é tão abrangente isso que nem mesmo quem está falando está entendendo. É ninguém mesmo, ninguém, é mistério. Agora, para complementar isso aí, o ambiente que tem um mover de Deus, amém. Mas não existe, biblicamente, eu ter que falar em mistério para Deus curar. Se Ele quiser curar, Ele vai curar, eu de boca fechada. Acontece de que Deus vai me usar para a cura. Eu estou numa ligação tão forte com Deus, que enquanto eu estou orando para a cura, eu falo em mistério. Não, tudo bem, você não está pecando por causa disso. Deixa eu só concluir aqui. Eu estou pregando aqui, e eu estou sentindo a presença de Deus de uma forma, e eu falo em mistério aqui. Não, não estou pecando, não é errado isso, certo? Eu não estou pecando aqui se eu, no meio de uma pregação, sentir a presença de Deus e falar em mistério. Paulo não está condenando isso. O que é errado? É eu, numa pregação aqui, parar de ensinar e começar a falar 10 minutos em mistério aqui. Isso é errado. Deu para entender? Isso é errado. Esse exagero. Agora eu estou pregando, presença de Deus, a igreja glorificando, e eu falo em mistério aqui. Amém. Não é pecado, isso não é errado, isso não é reprovável. Reprovável é eu trocar a palavra de Deus, certo? Pelas línguas estranhas. Pode falar. Não, vamos falar no microfone. E enquanto isso, abre aí 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9. Mas, olha só, a variedade de línguas, tá? É falar a língua de um outro país, tá bom? Aí quem fala a língua de um outro país, ele também pode ter essas línguas estranhas. Também pode falar. Mas eu conheço uma pessoa que fala em espanhol, que antes foi batizada em espanhol. Então, quando ela levanta e profetiza na igreja, ela profetiza em espanhol. Eu nunca vi falar em línguas estranhas, mas fala em espanhol. Sim. E alguém se levanta e traduz. Ok, ela tem o dom de variedade de línguas. Então, mas assim, línguas estranhas, então eu nunca vi. Então, ela não tem essa ferramenta de oração. Essa pessoa que você está dizendo, ela tem o dom da variedade de língua. Ela nunca estudou espanhol. Não. E quando ela se levanta para falar, ela fala. Ok, espanhol. Variedade de línguas. E alguém interpreta. Amém. Certo? Agora, ela não fala em mistério. Tudo bem, sem problema. Ela não buscou, ela não tem essa ferramenta. Ok, problema nenhum. Não é obrigatório quem tem variedade de língua ter que ter a ferramenta da língua estranha. Ou quem tem a ferramenta da língua estranha tem que ter a variedade. O próprio apóstolo Paulo falou, nem todos. Nem todos, não é para todo mundo. Agora, já em relação à língua estranha, olha o que ele vai falar. Queria eu que todos vocês falassem. Olha como é uma coisa diferente da outra. Por que na variedade de língua ele vai falar, nem todos têm. Mas quando ele vai falar da língua, ele, quero eu que todos vocês falem outras línguas. Não no sentido da variedade, mas no sentido da... Quando ele diz assim, falo eu mais línguas do que todos vocês. Ele não está dizendo que eu falo inglês, japonês. Não, ele está dizendo, eu passo mais tempo orando em língua do que todos vocês. Ferramenta de edificação pessoal. Deu para entender agora a diferença? Vamos seguir, porque tem texto aqui para a gente ler. Deu para entender, irmã Cláudia? Vamos lá. 1 Coríntios 14, né?
Eu falei versículo 9? Não, é versículo 14. 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, irmão, vamos lá. Qual sentido haveria em eu, no meu quarto, orar em russo? Está entendendo que são coisas diferentes? Só se eu fosse russo. Então, não é a mesma coisa. Porque se eu orar em língua desconhecida, alguém vai dizer, essa língua desconhecida é a língua que você não conhece, mas tem que ser uma língua de nações, uma língua inteligível. Há uma corrente teológica, os reformados, presbiterianos, batistas, eles condenam o falar em línguas baseado nisso aqui, como ferramenta. Eles dizem que isso não existe, que isso é devaneio, que isso é loucura da nossa cabeça, dos pentecostais, dos assembleanos, que isso é antibíblico, que isso é, enfim, eles condenam. Só que, qual sentido tem em eu entrar no meu quarto e orar em japonês? Sim, perfeito. Então, por essa linha de raciocínio de eu ter a variedade de língua como um dom, se eu tiver no meu ambiente inglês, eu não vou orar em português. Tudo bem, exato. Agora, se você tiver no seu ambiente particular, entende? Qual sentido faz de você orar em inglês? Então o poliglota, se ele orar na língua que ele quer orar por saber a língua é errado? Não é errado. Não é errado. A questão é, eu, vou botar o meu exemplo, eu não falo em outra língua, não conheço nenhuma outra língua. Aí eu tenho o dom de variedade de língua, que o propósito do dom de variedade de língua é anunciar a palavra. Deu para entender? Anunciar. É o homem falando a outro, aqui é o homem falando a... Aí eu estou dentro do meu quarto. Qual sentido existe em eu falar numa língua, nesse dom aqui, variedade de língua? Não tem outro homem. Na minha particularidade, não é esse dom que vai se manifestar, é essa ferramenta. Porque é isso que o apóstolo Paulo está usando. Eu estou botando esse texto porque usam esse texto aí, certo? Os que não acreditam nisso daqui, eles usam esse texto para dizer que isso aí é isso aqui. Deu para entender? A pessoa que não acredita na língua estranha, na ferramenta de edificação, ele vai dizer, esse texto de Coríntios 14, não é língua estranha não, irmão. Língua estranha não existe não. Esse negócio de língua estranha, isso não existe não. Isso aí é variedade de língua, é língua inteligível. Aí você pergunta para ele, mas beleza, qual o sentido faz de eu orar dentro do meu quarto, numa língua que eu não conheço, mas que existe, certo? Orar em inglês. Quem vai estar ouvindo? Se há o dom da variedade, certo? É o homem falando ao outro homem, para edificar, para poder anunciar a palavra. É isso aqui, ó. O apóstolo Paulo aqui em Coríntios 14, 2 e Coríntios 14, 4, ele está falando da ferramenta de oração, língua estranha, e não do dom variedade de língua. Está dando para entender isso? Pode falar, irmã Cláudia. O que eu entendi é por quê? Porque você falando em língua estranha, mesmo que você não entenda, mas o seu espírito está sendo edificado. É aqui. O teu espírito falando quando você não está entendendo. Isso aí. Mas isso a gente tem que ter porque é o nosso espírito do Espírito de Deus. Isso. E a variedade de língua, de nada para a gente vai adiantar, porque não é o meu espírito falando. É você falando com o outro homem. Eu falando com o homem. Deu para entender? É isso aí. Tá, isso. Na variedade de língua, irmão, eu não tô sendo, aqui na variedade de língua, eu não estou sendo edificado. Eu estou edificando. Vamos supor, o Flavinho é angolano. Aí eu estou aqui falando em
em português, do nada eu começo a falar em angolano. Eu não estou me edificando, mas estou edificando ele. É por isso que esse dom aqui não faz sentido na minha particularidade. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. É aqui. Aí que está. A variedade de língua é um dom, muito bom. Você pode estudá-la, mas ela vai recair sobre a vida daquele que realmente não tem essa capacidade, mas precisa dela. Entendeu? Por exemplo, o médico tem todas as ferramentas para fazer uma febre passar. Mas existe o dom de cura, que Jesus tocou na sogra de Pedro. Tudo bem que naquele tempo não tinha um remédio, né? Mas provavelmente tinha remédio natural, foi lá e curou. Entendeu? Pode falar, irmã Priscila. Eu desconhecia, né, a variedade de língua. Eu confesso que eu não sabia. Assim, a gente achar que é tudo a mesma coisa, né? Isso acontece muito porque eu nunca, assim, agora que eu tô muito vendo. Bom, muito bom. Isso acontece muito? Depende. Irmã Cláudia já falou de um exemplo, que acontece. Pois é, eu até perguntei para ela, porque eu nunca vi. Isso vai acontecer de acordo com a necessidade que o Espírito de Deus entender no ambiente. Às vezes com você, Priscila, você não sabe, mas daqui a 5 anos, Deus pode te levar lá em Paris. Você recebe? Diz amém. Aí você está lá em Paris com a Abner. Olha que cena linda, Flavinho. A Abner com a xicrinha de café, né? Na Torre Eiffel. Priscila, o gêmeo correndo, quase derrubando a torre. E aí, daqui a pouco, senta do seu lado um parisiense. Paris fica onde? França? Só que você não sabe falar francês. E Deus está dizendo, eu tenho um negócio para... merci. Eu quero que você entregue uma mensagem para esse homem. Aí o Espírito de Deus vai lá e te toma e você começa a falar. Merci beaucoup. Entendeu? E você fala em francês. Aí Abner está lá com o café na mão e fala, meu Deus, minha mulher sabe falar. Não é que você saiba falar, o Espírito te usou. Então tudo vai de acordo com a necessidade. Certo? Pode falar, irmã Paula, que a gente já vai chegar lá na sua questão da interpretação. Talvez semana que vem, porque já passou o tempo, só tem 5 minutos. Vai. As crianças. Eu acho que o que causa confusão é porque, assim, a variedade de línguas, né, que é o falar em outras línguas de outras nações, quando a gente chama de dom é algo que a gente pode usar várias vezes, né? Que é algo que está com a gente, né? Independendo de continuar buscando, né? Não. Porque quando você fala de variedade de línguas, parece que é algo para aquele momento. Então, como que eu tenho esse dom se eu só falei uma vez? Aí que tá. Acho que nesse dia que nós falamos sobre aquele assunto, né? Os dons de Deus são irrevogáveis. Você estava aí nesse dia? Então, é isso aí. Não existe essa de você ter o dom e usar ele a hora que você quer. Mas como saber diferenciar? Porque, assim, existe dom e existe a exceção. Eu posso orar e alguém ser curado mesmo sem eu ter esse dom, porque naquele momento Deus quis me usar para curar aquela pessoa. Então, Entendi. como que eu vou saber diferenciar, entende? Se você vai saber diferenciar de acordo com o passar realmente do tempo. Se aquilo aconteceu uma vez só na sua vida, ou se você, de forma não cotidiana ou a hora que você quer. Porque, por exemplo, vamos lá. Jesus tinha o dom de curar? Ele curou todo mundo? Deu para entender? Ele orou por isso aí, mas muita gente. Mas não curou todo mundo. É assim que você diferencia. Não é que você, por ter o dom, vai fazer a hora que você quiser. Porque senão você vai estar acima da vontade de Deus. Entendeu? Mas você identifica que você tem aquele dom pela constância do mover naquele dom. Se eu tenho o dom de curar, Deus vai me usar aqui. Daqui a pouco Deus vai me usar ali. E vai me usar. E eu vou identificar, eu tenho esse dom. Deus me concedeu esse dom. Mas não vou curar todo mundo. Que é isso que os cessacionistas dizem. Se você tem o dom, então você entra no hospital e cura todo mundo. Mas não é assim que funciona. O fato de você ter o dom não te faz ser um Deus. Não é isso.
Ah, eu tenho um dom de variedade de língua, então eu vou ficar falando em outra língua a hora que eu quiser. Não é bem assim. Não funciona desse jeito. A gente precisa dizer que quando acontece sermos usados pelo dom, parece que algo diferente acontece dentro da gente. Exato. Porque eu nem sabia que eu tinha o dom da profecia, nem tanto tempo Deus me usa tantas vezes assim, mas eu lembro nitidamente que estávamos lá no escritório, de repente Deus me usou para John, mas me usou de uma forma tão impetuosa, assim, tão rápida, que eu bati no peito dele e falei assim, para de brincar com as coisas de Deus. Assim, um negócio assim, Deus quer mais de você. Foi uma coisa assim tão rápida que eu nem mesmo me conheci falando. Olha aí. Então, nós precisamos entender que esses dons, os dons espirituais, traz algo de extraordinário dentro de você e se manifesta. Não é que você está no, vamos dizer assim, no sobrenatural, está fora de si, não. Você é um instrumento, mas você sente que não é você falando, que não é você fazendo. Então, a gente tem que ter essa percepção. Por isso, a variedade de língua vai acontecer aqui, ali, acolá, ou até sempre. Quantas vezes no passado, que eu sou crente um pouquinho mais antiga, assim, pequena, eu vi Deus usando as pessoas e o pastor mandando parar. Mandando abafar. Eu vi. Entendeu? Porque eu não estava aceitando aquele irmão falando daquele jeito, ainda que tivesse alguém interpretando. E aí? Então, nós vamos dizer o quê? A obra é de Deus. Ele usa quem quer, como quer. Usou a mula, usa uma criança, usa um idoso, usa um jovem, usa quem quer. Usa até o ímpio. Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quer, na hora que Ele quer. E isso é sobrenatural. A gente tem que entender isso. Então, hoje a gente encerra, já são 8h59, mas a gente encerra dando uma introdução à interpretação. Vocês conseguiram entender realmente, gente, que o que é a variedade de língua e o que é a linguagem? Isso aí. Por isso que é bom a gente estar aqui, num culto como esse, para nós mais uma aprendermos. Pode fazer. Então, é porque ele falou que vai terminar. Línguas estranhas, então, não tem interpretação? Vamos lá. Vamos dar uma introdução na interpretação. Interpretação não é tradução. Vamos lá. Entende? O que é a interpretação? É diferente da tradução. Tradução. My name is Eliabe. Aí alguém vai traduzir. Meu nome é Eliabe. Isso é uma tradução. Agora, o que é uma interpretação? É você transmitir uma mensagem. Se eu chegar aqui, botar aqui uma placa com um celular, um círculo vermelho e um traço vermelho. Pronto. Você interpretou essa mensagem. Você entendeu? Você interpretou isso aqui. Isso é interpretação. Você não traduziu. Até porque não tem como você traduzir uma imagem. Você interpreta uma imagem. Certo? Assim é o dom da interpretação, não é a tradução. Não é eu falar aqui uma vogal e a pessoa falar a vogal. Deus quer comunicar uma mensagem. Quem tem o dom da interpretação vai interpretar essa mensagem e vai comunicá-la. Deu para entender? Isso é como a interpretação de um sonho. A gente chama de tradução de sonho. Interpretação de sonhos. Eu pego aquela visão, 7 vacas gordas comendo 7 vacas magras. Não tem como traduzir isso, tem como eu interpretar isso. Então, respondendo à pergunta da Priscila,
De acordo aqui com o que Coríntios está dizendo, capítulo 14, versículo 27 e 28, eu entendo que a língua estranha, ela pode sim ser interpretada. Eu entendo. Que a língua estranha pode ser interpretada. Eu entendo. Principalmente dentro da igreja. Eu entendo que ela pode ser interpretada. Por que eu estou dizendo eu entendo? Porque o assunto língua estranha é assim, irmão. Eu não tenho como eu chegar aqui e falar isso. Eu tenho como chegar a falar, eu entendo assim. Ó, Coríntios capítulo 14, bota aí, Paulo, versículo 27 para a gente encerrar. Porque, 27 e 28. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Deu para entender? O que ele está querendo dizer é isso aí. Ao que tudo indica, Por quê? Porque ele está dizendo, se alguém falar em língua, vai falar 2, no máximo 3, e alguém interprete o que os 3 estão falando. Isso aí. Entendeu? Porque senão ele vai falar, e 3 pessoas interpretem. Ou 2 pessoas. Vamos lá, vamos chegar ao entendimento. E haja um intérprete, isso aí. Faz sentido, isso aí. Isso. Aqui a gente não vê isso. Ó, aqui na nossa igreja a gente não vê isso. Acontece também. Aí o que acontece? Eu acredito que isso acontece num culto. Não, tem coisas que a gente tem que relevar. Não é pecado. Isso só não pode se tornar algo corriqueiro, constante. A irmã se alegrou, falou em língua estranha alto, não vou repreender ela, eu não vou abafar ela, não tem problema. Agora, eu já cheguei em igreja que eu não conseguia pregar. Eu fazia uma aplicação, levantava, todo mundo falando língua estranha, eu tinha que ir. E alguns pregadores acham isso o máximo. Eu fico chateado, porque eu quero transmitir uma palavra. Exatamente. Então as pessoas pegam uma ferramenta de edificação pessoal, e a gente sabe que tem muito disso, e querem usar isso como um símbolo de espiritualidade. Vou falar em língua aqui para todo mundo ver que eu falo. A palavra tem primazia. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, o que profetiza é maior do que o que fala em língua. Você pode achar que não, mas o que eu estou fazendo aqui é profetizar. Certo? Isso aqui é profecia. Isso aí. Por que não se usa mais? Porque a gente tem a palavra. Entendeu? Porque aqui o Senhor já disse o que ele tinha que dizer. Hoje, se alguém chegar e se levantar, assim diz o Senhor, alguém diz, Deus está falando na minha boca. Irmão, isso é perigoso, porque aí eu quebro todo o contexto da Bíblia. Porque o que a Bíblia fala sobre profecia? Eu não posso julgar o profeta, eu posso julgar a profecia. Mas se ele está dizendo que é Deus falando na boca dele, como é que eu vou julgar Deus? Aí agarrou tudo. Naquele tempo, você não vai entender?
Porque se eu chego assim e falo, assim diz o Senhor, agora quem está falando aqui é o próprio Deus, e eu começo, eu quebro toda a instrução bíblica, porque você não vai poder julgar o que eu estou falando. Se é Deus falando na minha boca, não existe isso hoje. Existe o seguinte, Deus me comunicou, e eu vou transmitir à igreja a palavra que Deus falou no meu coração. Então, assim, não é Deus falando na minha boca, é eu transmitindo o recado, a palavra, a iluminação que Deus colocou no meu coração. E aí você pode julgar. Agora, se eu falo, a partir de agora quem está falando aqui é o seu Deus, e estou fazendo errado. Que aí, como é que você vai? Mas aí que tá, não tinha Bíblia. Entendeu? Não tinha Bíblia. Hoje a profecia está fechada. O cânon. Paola, com 3 mãos levantadas. Fala, meu filho. É isso que eu estou falando. Porque como que você vai julgar a profecia? Como é que você vai julgar essa profecia? Como que você julga essa profecia? Ah, então Deus está falando algo que está fora da palavra? Se é Deus falando na boca da pessoa? Não é que a palavra mudou. A dispensação é outra. A forma do mover é outra. Naquele tempo, olha isso, naquele tempo o Espírito era dado ao profeta, mas não era dado ao povo. Então eu, Elias, tenho o Espírito, mas você não tem. E aí eu tenho essa capacidade de transmitir a voz de Deus. Agora é diferente. Eu tenho o Espírito de Deus, mas você também tem. Entendeu? E outra, a palavra de Deus está aqui. A profecia maior está aqui. Ah, então quer dizer que não pode mais haver profecia? Pode. Tem a profecia que a gente vai chegar proclamativa, que é a pregação da palavra, e a profecia preditiva, que é quando alguém vai anunciar, prenunciar o que Deus quer fazer. Então, assim, profecia hoje. Deus me comunicou que você vai morar fora do país. Deus comunicou isso no meu coração. Aí eu não posso chegar assim e falar, agora é Deus falando aqui. Você vai morar fora do... Não, vou chegar assim e vou falar, olha. Você vai... Isso aí, pô. Isso aí, uma profecia preditiva. É diferente de revelação. Ai, vamos deixar para a semana que vem, profecia. Não. Então. Calma. Não é Deus falando. Você está comunicando a palavra de Deus. Vai, eu vou deixar vocês falando aí, vai. Fala. Não, a palavra de conhecimento, esse dom de revelação, ele tem esse cunho de um compartilhamento da onisciência de Deus. E essa onisciência abrange aquilo que está escondido dentro de você e também abrange aquilo que é sobre o seu futuro e você não sabe. Então eu posso ter uma palavra de conhecimento a respeito do seu futuro. Preditiva, né? Acaba se chocando ali. Também. Então, quando o pai de Paola estava se preparando para sair do Rio, daqui, né? Ele estava orando. Eu não sabia que ele estava se preparando. Tive um sonho que eu não esqueço até hoje. Um mapa enorme na frente dele.
ele fazia assim, ó, com o braço assim no mapa, e o pé dele batia no chão, mas batia tanto que o sapato estourava. E Deus dizia no meu coração, ele pode escolher o lugar que ele quiser ir, que eu vou abençoar. Assim mesmo. Aí quando eu falei com ele, não foi até hoje eu lembro disso. O pai dela viajou e, olha, ele é uma bênção lá onde ele está. Exatamente. Onde ele escolheu ir. Interessante isso, né? Isso aí. Vamos ver... Vamos lá, vamos encerrar, senão a gente vai seguir. Pode falar, irmão Jorge. Já aconteceu comigo, eu sair da cadeira e ir lá falar com o irmão que Deus colocou no meu coração. Eu entendi que é errado, que não pode. Pode. Pode? Ah, mas a irmã Cláudia não falou... Não foi isso que você perguntou, se é certo ou errado? Não, ela disse assim, eu estou pregando aqui, levanta alguém ao ponto de falar e eu que estou pregando tem que parar de pregar. Mas agora, se eu estou pregando aqui, Deus colocou no seu coração, se ele ir na irmã dele entregar uma mensagem, não é errado, não. Você pode ali entregar para ela, entendeu? Aí já começa a tirar a ordem do culto. Entendi. Não é ordem, isso. É a questão da maturidade. Paulo ensina como deve ser o culto, organizado, de forma racional, coerente. Se ele está pregando, eu começo a gritar mais alto que ele, isso é totalmente Agora, deixa eu só corrigir aqui, tá? Porque talvez o Albin falou, talvez tenha entendido mal. O falar assim, esse jargão, o assim diz o Senhor, não descredibiliza a profecia, não é errado, tá? Errado é dizer, Deus falando agora aqui na minha boca. Isso que é errado. É porque o termo assim diz o Senhor é diferente do Deus falando aqui agora na minha boca e papapá, entendeu? O assim diz o Senhor, esse diz aqui, ele vai ter um termo de que foi o que Deus falou, é o que Deus está dizendo. Mas jamais eu colocar como se Deus entrou aqui agora e está falando através da minha boca. Deu para entender isso? Esse é o erro. O falar assim diz o Senhor não é errado. Deu para entender isso? Falar assim... É como se, por exemplo, para entender melhor, quando eu falo assim, diz o Senhor, Deus me disse, eu estou transmitindo para vocês. Isso. É diferente de Deus me possuiu, digamos assim. Pronto, né? isso. E está falando através de mim. Exatamente, é isso aí. Deu para entender? Todo mundo... Deu para entender isso, gente? Pode falar, Flávio. Um jargão, isso aí. É porque acho que em algum momento, quando o Glaubinho falou, né, que Elias dizia, eu falei que é errado. Não é errado o dizer. Fica até entre aspas, assim diz o Senhor. Errado é você dizer, é Deus agora aqui falando na minha boca. Eu, começar a falar. Não, o Elias falava, assim diz o Senhor. Não, mas os profetas falavam assim, e a própria palavra diz assim, ai daquele que diz, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito. Vê que o dito está no passado. Então, quando eu falo assim diz o Senhor, não é porque Deus está falando agora, é porque Deus já me comunicou e agora eu estou transmitindo o que Ele me comunicou. Certo? Deixar isso bem claro para vocês não repreenderem ou dizerem que é errado falar assim diz o Senhor. Então, existe isso. Olha, a gente já está entrando em profecia. Aqui é totalmente diferente daqui. O espírito do profeta está sujeito ao... Então, se Deus te comunicou uma mensagem, na hora da pregação, irmão, você não precisa levantar no meio da pregação. Você recebeu a comunicação do que Deus quer falar? Está contigo. Mas eu já vi... Quando a pregação acabar, você se levanta e começa a entregar a profecia. Pronto. Outra coisa,
Se Deus entregou para o irmão Jorge algo, aí tá um culto, uma barulhada que só. Por que você vai sair no meio da barulhada para falar algo para a irmã dele? Se você pode esperar o culto acabar ou o barulho diminuir, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. E se a pessoa estiver indo embora, Aí você vai lá e fala para a pessoa. eu já vi essa situação Isso aí. muito parecida. Isso aí. Quando a pessoa foi procurar, não viu mais. As pessoas já Pronto, aí o que aconteceu? Aconteceu o que o profeta tinha guardado. Aí, é isso aí. Aí você pode ir lá, porque eu acredito que o Espírito, quando dá a mensagem, ele vai entregar essa sabedoria da urgência, da necessidade, se é para falar ali agora, se pode segurar, se não pode, entendeu? Mas eu já vi o que me causa dúvida agora. Várias vezes já vi, na verdade, né? A pessoa se levanta e começa a falar em línguas e intercala entre falar em línguas e falar entendível. Falar em línguas e falar entendível. O que é isso? Isso pode ser a interpretação daquilo que está sendo falado. Sim. Normal. Às vezes acontece de eu só falar minha língua, eu falar do meu jeito, assim, sem Pronto. falar em línguas, entendeu? Bíblico. Está correto. E coisa. Está correto. O propósito, irmãos, do ensino não é inibir os irmãos, pelo contrário, é motivá-los a fluírem nos dons espirituais e serem usados por Deus. Isso aí. Exatamente. Isso. E sabedoria, irmão. A gente tem que ter muita sabedoria para que tenha eficácia, certo? Eu não vou falar, por exemplo, uma irmã Cláudia, aí vamos lá. Chega, vou dar o exemplo de uma irmã aqui, vou dar o exemplo de qualquer coisa. Chega uma jovem aqui na igreja e Deus vai me fala tal para eu orar por ela. Não, eu não vou lá colocar a mão no peito da irmã, não vou colocar a mão na barriga, na cabeça, tudo bem, entende? Temos que ter sabedoria. A Deus me botou, tem que orar pelo rim da irmã. Você vai vir aqui, vai botar a mão, irmã casada, você vai chamar uma irmã de oração, a irmã fulano de tal, e você ora, entende? Esse tipo de coisa a gente precisa ir amadurecendo para que a gente possa evitar confusões e progredir nos dons espirituais e ter liberdade para Deus nos usar. Deu para entender? Gente, vamos ofertar. Você foi abençoado hoje? Você conseguiu entender? O amém foi tão... Amém. Aí ficou muita dúvida, né? Mas amém, que eu entendi. É isso aí. Vocês foram abençoados hoje? Glória a Deus. Essa é um assunto realmente, tá? Difícil de entender. Não é fácil, não. Mas eu espero que a gente tenha conseguido atingir o objetivo. Ok? Então, busque isso aqui para a sua vida. Busque isso aqui. Aí vai a pergunta: o batismo no Espírito Santo é isso aqui ou é isso aqui? Vamos deixar para próximos episódios. Vamos lá. Vamos ofertar a casa do Senhor com muita alegria. Deus abençoe sua vida. Semana que vem a gente está aqui. Imagina quando a gente chegar nos dons de poder, hein? Dom de poder vai ser... Profecia, a gente vai tomar um tempo. Deixa eu só perguntar mais uma coisa. À vontade. Eu, quando me converti, eu não sabia que Deus falava, usava. Não, para mim foi tudo novo. E eu comecei a saber, Deus fala, né? Então eu comecei a pedir isso para mim. E aí comecei a buscar mesmo por isso. Só que o que aconteceu comigo?
eu estava ali buscando. Eu virava vigília, de manhã era culto dos jovens, eu entrava na oração dos jovens, eu estava na oração dos jovens. Eu seguia direto, eu comecei a buscar mesmo. Mas eu não falava em línguas, mas eu senti um fogo muito forte no corpo. E teve uma vez que a menina botou a mão em mim e ela começou a chorar e ficou do meu lado chorando, sentindo. Depois que eu fui falar em línguas, fui batizada com um tipo de língua só. Depois eu comecei a quando falou ali variedade de línguas. Você achou que é? Depois eu comecei a falar outras línguas, mas eu achei que era variedade de língua, era língua estranha. Mas a gente não tem, você sentiu o fogo, é como assim, foi selado. Sim. Sim, vamos falar sobre isso. Porque aí fica nessa pergunta que eu falei. O batismo no Espírito Santo é isso aqui ou é isso aqui? A gente vai falar sobre semana que vem. Aí a gente fala sobre batismo no Espírito Santo e profecia. Tá bom? Certo? Essa daqui eu preciso de muita sabedoria. Preciso de um intérprete aqui. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo. Que bom que você se interessou em estar aqui. Se você puder, convença alguém a estar aqui terça-feira que vem. Vamos voltar para casa abençoado. É isso aí. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu mover, pelo teu ensino, pela tua palavra. Obrigado por aqueles que ofertaram, aqueles que abençoaram a tua casa. Aqueles que não puderam, de igual forma, nós pedimos abençoa. Agora leva-nos em paz para os nossos lares, cuidando, guardando, livrando de todo mal. Nos dê uma semana abençoada. Senhor, que tudo isso que a gente falou, aprendeu, ouviu aqui nessa noite sirva de combustível, motivação para nós mergulharmos ainda mais fundo. Queremos ser usados por Ti. Distribui os Teus dons, Senhor. Batiza com Teu Espírito. Sela, Senhor, o Teu povo, Deus. Distribui as Tuas dádivas sobre nós para que o Teu corpo seja edificado. Em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Quem disse amém, aperta a mão de alguém. Diz, receba.